Dia 21. Negue-se a si mesmo. O prazer sexual tem se tornado nos nossos tempos o grande ídolo adorado pela maioria das pessoas. Na televisão, quase tudo se vende com uma mulher ou homem seminus do lado. Filmes, novelas, livros, revistas, todos inserem histórias picantes que fazem a imaginação viajar pelo universo do prazer sexual. Mas tão logo o prazer passa, o vazio de antes parece maior e uma nova dose de prazer se faz necessária. No entanto, saiba que esse problema não vem apenas pela internet ou através da indústria cinematográfica, mas também dos rituais religiosos que cultuam o sexo e seus prazeres. Diversas religiões místicas utilizam um demoníaco tripé de sedução para aprisionar pessoas. O ensino de doutrinas filosóficas que tentam dar um sentido para a vida humana. O panteísmo de deuses realizados à imagem e semelhança do homem. E a sexualidade como forma de adoração e prazer. Você conhece melhor do que ninguém a religiosidade pagã onde vivemos. E por isso sabe como o culto à sensualidade tem sido feito para aprisionar pessoas a um ciclo vicioso de prazer e dor. Este ciclo se torna um vício, onde a pessoa se torna escrava de sua própria carne. Por isso, Jesus nos chama a negarmos a nós mesmos. Ele disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa, a encontrará. Mateus 16, 24, 25. Negar a si mesmo talvez seja um dos maiores desafios na vida cristã. Dizer não à sua vontade, à sua carne, crendo que Deus tem o melhor para nós. Negar a si mesmo é dizer não às paixões carnais, ao relacionamento extraconjugal, ao sexo antes do casamento, à pornografia e ao prazer imediato. Negar a si mesmo envolve subir você mesmo o seu calvário e crucificar seu corpo diante de Cristo. Homens e mulheres são despertados sexualmente de maneira diferente. Homens são despertados pelos olhos e as mulheres pelos ouvidos. Facilmente podemos ser enganados pelo nosso coração ao nos entregarmos ao prazer sexual e devemos estar cientes de nossas fraquezas. Em Gênesis 34, temos uma história muito triste sobre como Diná, filha de Jacó, foi seduzida por Siquém,
um príncipe em Canaã. Diz o texto que Siquém falou ao seu coração e a possuiu. Depois que seus irmãos ouviram o que tinha acontecido, armaram uma vingança, onde no final acabaram matando toda a família de Siquém e da cidade onde morava. Talvez Diná não tivesse consciência do que seus atos resultariam. Ela ouviu o rapaz falar ao seu coração. Quem sabe seu coração palpitasse ao ouvi-lo falar no seu ouvido, talvez com palavras bonitas, do jeito que as mulheres gostam. Quem sabe ela ficasse pensando nele durante o dia inteiro. Mas quando esteve com ele, foi abusada e por isso humilhada diante de sua família. Sua humilhação atraiu a ira de seus irmãos, que depois vieram a cometer aqueles assassinatos. Outra história importante foi a de Amnon e Tamar, filhos do rei Davi, contada em 2 Samuel 13. Eles eram filhos de esposas diferentes de Davi, e Amnon se sentia muito atraído por sua meia-irmã. Ele não a amava, não desejava casar-se com ela. Apenas era atraído por sua beleza, pois a palavra de Deus diz que Tamar era muito formosa. Montando uma estratégia com seu amigo Jonadab, Amnon fingiu estar doente, pedindo a ajuda de Tamar para fazer algo para que comesse. Ao entrar em seu quarto com alguns bolos, Amnon segurou Tamar e a estuprou ali mesmo. Ela resistiu, mas ele só pensava em satisfazer seu desejo. Depois de violentá-la, sentiu desprezo por ela, mandando-a para fora como se fosse um animal desprezado. Para encurtar a história, 2 anos depois deste acontecimento, o irmão de Tamar, chamado Absalão, matou Amnon e depois organizou uma revolta contra Davi, seu pai. Amnon só pensava em satisfazer seu prazer. Não pensou nas consequências. Homens, muitas vezes, não pensam nas consequências de seus atos. Precisam aprender a negar a si mesmos. Homens e mulheres precisam desconfiar de seu próprio juízo, dos desejos que queimam no corpo. Talvez você seja uma mulher que já foi usada por um homem e descartada como Tamar. Quem sabe não tenha sido abusada como ela, pois se entregou deliberadamente, mas depois foi jogada fora como um animal rejeitado da mesma maneira. Quem sabe você seja um homem que já usou e descartou mulheres na sua vida. Precisamos entender o valor que temos diante de Deus e a santidade do nosso corpo. Muitas mulheres transformaram seus corpos em verdadeiros vasos sanitários para homens,
apenas para se sentirem vivas. É preciso romper com isso e aprender a dizer não a si mesmo e aos outros. Mas como fazer isso? Como vencer a carne? Quero dar algumas orientações práticas aqui para você. Primeiro, se você está vivendo um relacionamento sexualmente ativo com alguém, mas ainda não se casou com esta pessoa, você precisa se casar. Quem sabe tem passado dos limites no seu namoro e ninguém sabe. Termine este relacionamento ou se case. Não continue do jeito que está. Leia o que Paulo fala sobre isso. É melhor casar-se do que ficar ardendo de desejo. 1 Coríntios 7:9. O desejo sexual é como um fogo que arde no nosso corpo. Precisamos tomar cuidado para não colocar fogo na nossa casa. Para isso, aprenda a manter sua casa, que é a sua mente e coração, sempre limpa e renovada. Não permita pensamentos sujos e eróticos tomando conta. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12:2. Mude seus pensamentos mudando a direção dos seus olhos. Pare de assistir qualquer coisa que te leve a pecar. Cuide para que seus olhos não fiquem sempre em cima das pessoas do sexo oposto. A primeira olhada é inevitável, mas a segunda podemos evitar. Se cuidar dos seus olhos, você manterá o foco no lugar certo. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Mateus 6, 22 e 23. Faça uma aliança com os seus olhos como fez Jó. Fiz acordo com os meus olhos de não olhar com cobiça para as moças. Jó 31:1. Subjugue seu corpo como Paulo. Mas esmurro o meu próprio corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. 1 Coríntios 9:27. Ore para que Deus te dê domínio próprio. Subjugue seu corpo confiando no Senhor. Faça exercícios físicos. Isso diminuirá a tensão sexual. Tenha amigos e busque o prazer nas boas amizades. Saia, vá ao parque, desfrute da natureza. Gaste tempo sozinho também, orando e contemplando a criação de Deus.
Quando lemos que devemos negar a nós mesmos, imaginamos uma vida sem prazer e vazia. Mas isso não é verdade. O verdadeiro prazer vem de Cristo e das decisões que Ele nos faz tomar. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Salmos 37, 4. O apóstolo Paulo fez uma promessa preciosíssima quando escreveu aos Gálatas: vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Gálatas 5,16. Paulo escreve que a carne está em oposição ao Espírito, dizendo que para vencer a carne basta andar no Espírito, pois as paixões da carne são sedes da alma, e o Espírito é a água viva que supre genuinamente os nossos anseios mais profundos. Enquanto as paixões da carne produzem prostituição, brigas e idolatrias, o Espírito produz amor, paz e domínio próprio. Quando não enchemos do Espírito Santo, buscamos automaticamente as paixões da carne, porque continuamos com uma carne afetada pelo pecado. Beber da água viva diariamente é imprescindível para não ficarmos com sede, pois a carne sempre buscará saciar sua sede por meio do pecado. Quando nos enchemos do Espírito de Deus, nossas paixões são transformadas. Deixamos de desejar o mal e passamos a desejar o bem. Quando aprendemos a confiar em Deus e negamos o nosso eu, começamos a nos deleitar verdadeiramente em Sua presença e a descansar nele. Foi Deus quem criou o prazer sexual, mas o planejou para o casamento. Casar-se com a pessoa amada e dedicar a ela e apenas a ela o seu corpo é o plano que Deus tem para nós. Foi para o casamento que Ele projetou nossa sexualidade. Vale a pena esperar. O que você precisa arrancar da sua vida? O que em si mesmo precisa negar? Faça uma lista do que vai arrancar hoje. Oração. Pai Celeste, eu confesso que não tenho vivido uma vida pura sexualmente. Por favor, purifique e santifique minha vida para que eu possa te glorificar. Hoje, eu decido arrancar da minha vida, pois isso estava me fazendo pecar contra o Senhor. Me dê forças para arrancar totalmente este pecado de minha vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que eu te peço. Amém.